Paz do Senhor Jesus, os meus amados irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de quem estiver assistindo esse vídeo, daqueles que compartilharem, curtirem esse vídeo, se comentarem também. E o vídeo de hoje é uma resposta a uma amiga minha lá de Ribeirão Preto, a Paulinha Viana, uma amiga minha no Facebook. E a pergunta dela foi o seguinte: Márcio, eu devo confiar inteiramente em pessoas que são usadas por Deus? Olha, Paula, a todos que estão assistindo este vídeo, realmente é uma pergunta bem óbvia, ou melhor dizendo, uma resposta bem óbvia a essa pergunta, é uma resposta bem clara. Só que se é uma resposta clara e se é uma resposta óbvia, por que é que alguns líderes que fazem esses sinais têm tantos seguidores? O próprio Jesus disse que aquele que cresce nele, fariam obras maiores do que as dele, ressuscitariam mortos, curariam enfermos e por aí vai, tantas outras coisas. Eu creio sim que se cremos, se acreditarmos em Jesus, nossas obras serão bem maiores do que as dele, porque eu já ouvi, não sou testemunho ocular, mas já ouvi testemunho de coisas maravilhosas que Jesus fez ainda neste século, mesmo num século corrompido como nós estamos, mas fez nos dias em que atuamos, nos dias em que estamos vivendo. Agora, para poder responder a pergunta dela, eu quero pedir para você que está na sua casa, abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso número 14, para você poder entender. 1 Samuel 16 e o verso de número 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito maligno da parte do Senhor. Ressalve para você ver essa parte. Assombrava um espírito maligno da parte do Senhor. A Bíblia não me diz assim que esse espírito maligno ele tinha vindo do inferno por conta própria. Ele era um espírito maligno. Se ele era um espírito mau, maligno, ele não morava no céu, ele morava no inferno. Era um demônio. Só que esse demônio não tinha vindo por conta própria. Ele não tinha vindo por livre e espontânea vontade. O próprio Deus usava este demônio para atormentar a Saul. Irmão, é uma coisa bem forte, Porque, como eu estava dizendo para você, existem homens sim que são tremendamente usados por Deus. Mas procure saber a vida do teu pastor, procure saber a vida do teu líder religioso para ver como que ele está se enquadrando. Líderes religiosos tem vários por aí, Tem líderes hindus, budistas, líderes islâmicos, mas eu digo dentro, professando a nossa fé, porque essa é uma resposta para cristãos. Se você que não acredita em Jesus Cristo, se você que vai criticar esse vídeo, o problema é seu, porque eu tenho base na palavra, eu tenho base na Bíblia, é no que eu acredito. É nisso que eu estou embasado, na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia como nós cristãos acreditamos ser. Então, embasado na palavra de Deus, procure saber se o seu líder, da sua igreja, o seu pastor, ele está enquadrado naquilo que Jesus disse, que um líder tem que ser. É fácil, é só você pegar lá e ler as cartas do apóstolo Paulo e você vai saber como um pastor tem que conduzir a sua igreja. É fácil, leia as epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios, falando sobre dízimos, falando sobre ofertas, falando sobre a vida do bispo, do presbítero, do pastor da igreja, como que ele deve proceder, como que ele deve andar. Então você verá que o simples fato dele fazer milagres ou gerar coisas extraordinárias na igreja através do nome de Jesus não quer dizer que ele seja um homem de Deus. Porque aqui a palavra deixa explicitamente: usar, Deus usa até o capeta, Deus usa até o diabo. Então tome cuidado, nunca diga assim: eu vou naquele congresso porque vai um pregador muito usado. Sim, ele pode ser usado, mas preste atenção cautelosamente em tudo aquilo que ele vai pregar, em tudo aquilo que ele vai dizer. Se for um desses fanfarrões que existe por aí, que é pula-pula e glória, e só grita em cima do altar, caia fora dessa. Mas se for um homem de Deus, que quando você vê ele pregando, ele está cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de glória, sim, olhe bem no que ele vai pregar. Daí entra no quesito de viver o que prega. Se ele vive aquilo que ele está pregando ou não, isso é um problema dele com Deus. Mas se ele está pregando a verdadeira palavra, aquilo que ensina e instrui você a ir para o céu, esse é digno de ser seguido, esse é digno de ser imitado.
Mas se ele está só disseminando milagres, explosões, roda-roda, vira-vira dentro da igreja, gritaria, pula-pula e vai dar e vai acontecer, caiam fora dessa situação. Porque o verdadeiro ministro de Deus, ele fala aquilo que nós não queremos às vezes ouvir, mas que precisamos ouvir. Ele não massageia o nosso ego, ele sim fortalece a nossa alma com a palavra de Deus. Então não se deixe ser iludido por aquele que é usado por Deus, porque Deus usa até o diabo. Amém? Um forte abraço a Paula Viana lá de Ribeirão Preto e a todos os meus amigos do Facebook que vão assistir esse vídeo. Um beijo no coração e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja nos vossos corações.